nunca me separarei de ti, Pai. Espírito Santo de Deus. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por teu amor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre, sempre. Tu és minha adoração, Deus, e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por teu amor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador. Meu Salvador.
Vamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, o inferno não prevaleceu e nada me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu
Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Ao que está sentado no trono de Deus, a Ele seja glória, a Ele seja honra, glória, força e poder. 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 Santo, Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Exalte. Exalte o nome dele. Aproveite que você está aqui nesse domingo. Exalte. Preste a ele culto. Preste a ele a sua homenagem. Diga que ele reina para sempre. Declare com toda a sua força, com todo o seu coração nesse domingo, para que
ao Senhor, a sua adoração ao Senhor. Não se prenda ao lugar, não se prenda a nada, não se prenda a ninguém. Entrega o seu coração para Ele neste domingo. Entrega para Ele. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos. Senhor, a igreja está reunida aqui neste lugar porque nós precisamos da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Nós cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações como sempre falou. Por isso nós te adoramos, por isso nós te entregamos a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa devoção, Senhor. Que neste lugar tenha, Senhor, corações abertos, almas, espíritos, vidas disponíveis para ouvir a sua palavra. Senhor, que não seja mais um culto, mas que seja, Senhor, oportunidade. A oportunidade que o Senhor vai nos ensinar, vai nos ministrar, Senhor. Assim nós oramos, assim nós entregamos a nossa adoração a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de receber essa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Diga aleluias. Diga glória a Deus. Quantos querem mais de Deus nesse lugar? Quantos estão felizes por estar aqui? Pode se sentar, fique à vontade. Essa palavra o Senhor me deu quarta-feira. Eu ainda não sabia de fato se iria pregar ou não. E Deus me ministrou muito através dessa palavra. E por incrível que pareça, hoje nós vamos falar de sofrimento. Diga sofrimento. Diga sofrência. E o incrível é que eu estava estudando essa palavra, deitado na minha cama, encostado, melhor dizendo, e eu estava com uma dor de dente, irmão. Estava sofrendo de dor de dente. E enquanto eu meditava na palavra, a dor sumiu. Diga, a dor sumiu. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que ela está a uma certa distância de você, e fala assim: Deus vai cessar todas as suas dores. Não importa quais são, Deus vai cessar todas as suas dores. Quantos creem nisso? Amém? Abram a palavra lá, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você que quer acompanhar na sua Bíblia aí, pode abrir, ou acompanhe conosco no telão.
Nós já oramos enquanto terminava o louvor, pedindo para que o Senhor ministrasse ao nosso coração, amém? Olha o que diz Atos, está lá no telão, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. 2. Pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao, diga, caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao céu, ao seu redor, uma luz vinda do, diga, brilhou, diga, brilhou. A mesma luz que brilhou para Saulo aqui ainda, é a mesma luz que brilhou para mim e para você. É a mesma luz que brilhou quando você teve um encontro com Deus. Quantos aqui tiveram um encontro com Deus? Quantos aqui desejam ter um encontro com Deus? É essa luz que brilhou e é essa luz que vai brilhar para você. E o Senhor ministrou ao meu coração que muitas vezes essa luz vai brilhar para você sofrer. Diga misericórdia. E eu cheguei a uma conclusão, irmão. Sofrer por Jesus é o ápice, é o auge da sua alegria e felicidade. Aqui ainda não fala muito de sofrimento, mas eu vou continuar lendo, é contexto, nós vamos ler bastante hoje, eu quero ser breve na leitura, porque são alguns pontos específicos que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. Mas eu não quis ficar tirando capítulo e versículo, eu quis ler para a gente entender o contexto, amém? E aí diz que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, versículo 4. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma passagem bastante conhecida para muitos. Aqui conta o início da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Aqui conta o início da conversão deste homem, aonde Jesus aparece para ele e fala: Saulo, 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 por que você me persegue? Aqui foi o encontro de Saulo, aqui foi o encontro de Paulo com Deus, com Jesus. Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Diga, alguém dirá. Diga mais uma vez, alguém dirá. Diga, liderança. Paulo tinha o seu cargo eclesiástico, se eu posso dizer assim. Paulo tinha sua vida com Deus. Paulo tinha a sua posição naquele lugar. Ele era um homem considerado. Agora imagina, este homem teve que descer do cavalo. Diga, descer do cavalo. Ou melhor dizendo, derrubado de um cavalo. Prostrado. Jesus aparece para ele, tira ele de cima do seu próprio orgulho e diz para ele: ó, vá em uma cidade, um homem dirá o que você deve fazer. E aí ele ouve tudo aquilo. No 7 diz: os homens que viajavam com ele, com Saulo, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam. Diga, porque o encontro com Deus é particular. Quem está perto às vezes não entende que você tem um encontro com Deus. Quem vê você tendo um encontro com Deus até ouve as vozes, mas não compreende quem está falando. E aquelas palavras foram tomando Paulo, foram tomando ainda o não transformado Saulo. Diga, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. E aí, os homens viajavam com Saulo, pararam emudecidos. Ou seja, não podiam falar nada. Não tinham condição de falar. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver
nada. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: levante-se. Levantando-se do chão, abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, por quantos dias, irmãos? Por 3 dias, ele esteve cego, não comeu e nem 3 dias de encontro com Deus. 3 dias de um processo onde o Senhor estava trabalhando na vida de Saulo, prestes a transformá-lo em Paulo. Diga: Paulo. 3 dias, por 3 dias ele não comeu, por 3 dias ele não bebeu. Versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, diga: orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, diga: vá. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante ao povo de Israel. Esse homem é meu instrumento. Começou o sofrimento. Esse homem é meu instrumento para levar a minha mensagem aos gentios, para levar a minha mensagem aos reis, para levar a minha mensagem aos povos, para levar as minhas mensagens aos confins da terra. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando você que tem um chamado da parte de Deus, quantos que tem um chamado da parte de Deus nessa área? Muitas vezes você pode encontrar sofrimentos. E um dos principais e primeiros sofrimentos que você vai encontrar é você ter que abrir mão daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é correto. Esses dias uma pessoa me procurou contando um testemunho maravilhoso que Deus está fazendo na família dela, e disse que esse familiar dela que está vivendo esse testemunho, esse milagre, está sofrendo para poder viver esse milagre. Parece um pouco estranho, ou eu recebi um milagre ou eu recebi um sofrimento. Não, não é diferente. Para que essa pessoa pudesse receber esse milagre, ela está sofrendo, porque ela teve que abrir mão daquilo que ela gosta, daquilo que ela está apegada, daquilo que está aprisionando a vida dela. No começo, principalmente quando você se converte, é um pouquinho de sofrimento. Um pouquinho não, é bastante. Por quê? Porque vou dar o meu exemplo. Eu gostava de beber, irmãos. Eu gostava de usar drogas, eu gostava de fazer as coisas, eu gostava do mundo. Eu gostava de diversão, eu gostava de estar no meio das rodas, eu gostava. Então, se eu gostava de fazer isso e não precisei parar, durante um tempo eu sofri. Sim ou não? Por isso que eu disse aqui no início da pregação, o seu sofrimento é o ápice da sua alegria por Jesus. Quando você sofre por Deus, é alegria, não é sofrimento. Mas vamos deixar a palavra sofrimento. Quando você sofre por ter que fazer algo para agradar a Deus, porque muitas vezes para você agradar a Deus, você vai ter que ignorar a voz de muitas pessoas. E às vezes você sofre. Você perde amizade. Você perde convívios. Muitas vezes para você poder fazer a vontade de Deus, você sofre. Diga: sofre.
A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a ter reverência e submissão por meio daquilo que sofreu para poder obedecer a Deus. Diga, Jesus sofreu. Como que pode o Filho de Deus descer essa terra com a sua divindade sofrer? E muitas vezes eu, crente, filho de Deus, que não desci essa terra, nasci aqui, acho que não vou sofrer. É incoerente você saber que Jesus sofreu e você não vai sofrer. Paulo fala, se não morrermos com Ele não poderemos ressuscitar. Alguém já viu uma morte feliz? Diga, na morte há sofrimento. Na morte tem prantos, tem choro. E quando você decide morrer para esse mundo, você sofre. Quando você decide morrer para o sistema, você sofre. Como eu disse, eu nunca vi um velório feliz. Eu nunca vi um velório, eu nunca vi uma morte sem sofrimento. Você já viu? Como que você espera que na sua morte você não tenha sofrimentos? Aqui começou o sofrimento de Paulo porque ele precisou começar a morrer. Diga, morrer. Essa palavra veio muito linkada junto com aquela que o apóstolo ministrou aqui no Dose de Salvação, sobre morte. E eu acredito de verdade que através dessa virtude, que é morrer para si mesmo, morrer para as coisas que não agradam a Deus, é um benefício seu, diga, é um benefício meu. E aí nós continuamos aqui. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios, seus reis, e perante ao povo de Israel. 9. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu. Versículo 16, não é o 9. Está o 16 aí? Olha lá, versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve. Imagina. Deus chama Saulo, o transforma em Paulo, pede para que Ananias dê esse recado a ele, diga para ele, mostrarei a ele o quanto ele deve o quê? Sofrer pelo meu nome. Se você se encaixa dentro dessa característica de Paulo, de ser um mensageiro, de ser uma pessoa que leva a palavra, já quero te alertar, você vai encontrar alguns sofrimentos. Mas eu não quero isso. Queridos, uma coisa é eu sofrer sabendo que tive um encontro com Deus. Outra coisa é saber que eu estou sofrendo sem ter tido a oportunidade ou o desejo de querer encontrá-lo. Jesus, ele fala em sua palavra, se o homem sofrer por aquilo que faz de errado, que recompensa ele terá? Existem duas maneiras de você sofrer nessa terra. Por fazer tudo certo e por fazer tudo errado. As duas geram sofrimentos. É que quando falamos da palavra sofrimento, parece que a gente já se fecha. Eu imaginei, Senhor, quando nós falarmos da palavra sofrimento, glória a Deus vai diminuir um pouco. Por quê? Porque isso gera um pouco de medo. Isso gera uma restrição. Mas a palavra de Deus diz que os nossos leves e sofrimentos produzirão um peso de glória. A Bíblia chama de leve sofrimentos. Leves e momentâneos sofrimentos. Os sofrimentos que você passa aqui nessa terra não se compara com a alegria que você terá quando encontrar com Jesus face a face. Quando você estiver com Ele na glória. Por isso que diz, produzirá um peso de glória. Hoje, nós não somos perseguidos como cristão. Ainda. Hoje, nós não somos maltratados como cristão. A nossa perseguição, o nosso sofrimento é por fazer a vontade de Deus, por escolher a Deus, por desejar estar com Deus. Pleno domingo, você aqui na igreja,
Olha como que está lá fora, olha como que está o mundo, olha como que está esse caos. Se você falar para mim que você não está sofrendo com tudo que está acontecendo, muito provável que você tomou várias doses de anestesia aí. Porque o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, tem gerado sofrimento. Tem gerado, as pessoas estão se afastando uma das outras por causa de uma determinada situação. O contato está diminuindo. Mas tudo isso já era previsto pela palavra de Deus. Deus nunca vai fazer, ou permitir, ou te advertir, ou te lembrar de um sofrimento, sem antes que Ele te capacite para isso. Por isso que Ele já disse, mostrarei a Ele o quanto Ele deve sofrer pelo meu nome. Se eu falar dos sofrimentos que eu tive com Cristo, em Cristo, perto dos que Paulo teve, irmão, você vai falar, esse cara está doido. Certa vez nós estávamos indo lá para o Cabo Sul, o pastor Rafael vai lembrar dessa história. Nós estávamos indo numa célula levar a palavra para uma família. E eu tinha um carro, os carros roubaram. Estava numa situação financeira, irmãos, daquelas top. Aí quando eu olhei, o combustível do carro acabou. Estávamos indo para um lugar longe. O último posto da estrada, da rua lá, da avenida, se eu posso dizer assim. Aí eu olhei e falei, ele não vai chegar nem na calçada do posto. Pela graça de Deus ele chegou. Aí nós fomos abastecer. Cadê o dinheiro? O carro era gasolina. Quando eu coloquei a mão no bolso tinha R$3, diga R$3. Aí para render eu pus álcool. Naquele dia eu fiquei, nossa Senhor, eu estou indo levar a Tua palavra, tenho que ficar passando por esse sofrimento. Quem consegue entender que os nossos sofrimentos eles são uma mentira? Está entendendo? Aí eu dei os R$3 pro frentista e falei, enche o tanque com esses R$3. Ele olhou para mim e falou, com limão? Porque era álcool. Eu falei, isso foi na ida. Falei, tem que ir e tem que voltar. Pela graça de Deus nós fomos e voltamos. Eu estou contando porque para mim aquele dia isso foi um sofrimento. Por muitas vezes já teve uma vez que a minha esposa olhou para mim e falou, e o que nós vamos comer? Porque ser um pastor, ser um líder, a gente abre mão de muitas coisas. Você como um filho de Deus, você como uma filha de Deus, você abre mão de muitas coisas. E isso gera sofrimento, isso gera algo que, para as pessoas falam, tadinho, como ele está sofrendo. Certa vez uma pessoa falou para outra pessoa, essa pessoa me contou, falou, olha lá, olha o estado da mãe dele. Compensa servir a Deus? Não só compensa, como está compensando. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que o seu sofrimento é descartável. Jesus sabe quando você está sofrendo. Jesus sabe dividir o seu sofrimento com Ele. E aí continua dizendo, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Já compensou o sofrimento. Já compensou ficar uns dias sem ver. Quando impôs as mãos, Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Foi embora, irmão, a tristeza.
É mentira. Todos esses sentimentos que você tem na sua mente, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que você tem na sua mente, que te proporcionam um sintoma de sofrimento, nosso apóstolo sempre tem ensinado, é tudo mentira. É tudo mentira. Esses dias eu conversei com uma 144 minha, e ela estava falando, eu estou sofrendo, tá assim. Eu só escrevi no zap, porque a gente não fala muito, não dá muita direção pelo WhatsApp. Eu só escrevi assim, ó, é tudo mentira. Ela deve ter ficado, esse cara tá doido. Estou contando o meu sofrimento, ele está dizendo que é mentira. É mentira, filha. Agora, verdade é o sofrimento que você tem longe de Jesus. Esse é de verdade. Olha que continua dizendo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi. Algo como escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele começou a ver novamente. Às vezes nós como cristãos, parece que a gente vive no mundo da lua. A gente acha que nada de errado vai acontecer, nada de mal vai acontecer, que não vai adoecer, que não vai tropeçar, que não vai cair. Jesus já disse na sua palavra, no mundo tereis. Mas parece que o cristão ele esquece dessa palavra. No mundo tereis aflição. Ele advertiu, ele falou, vai ter aflição. Você vai ser tentado. Quando você estiver se santificando, você vai ter vontade de fazer as coisas. Quando te chamarem para a igreja, você não vai querer ir. Você vai sofrer. Você vai ter tribulações. Você vai ter aflições. A gente só se apega nessa parte do versículo. Mas Jesus diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer vencer o mundo, irmão? Anda com gente vencedora. Quer vencer a tristeza? Ande com Jesus. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ele disse. Quer vencer o mundo das suas decepções? Anda com Jesus. Quer vencer o mundo das suas tristezas? Ande com Jesus. O encontro está chegando. Leva para Ele as suas tristezas, seu sofrimento, suas lutas. Você vai ver que são leves e momentâneos os vossos sofrimentos. Como eu disse, nós aqui, a perseguição que temos, o sofrimento que temos, às vezes é o dinheiro que não tem, é um ou outro que falta. Mas e o sofrimento dos apóstolos, dos homens de Deus? O que essas pessoas enfrentaram para que você estivesse aqui? O que o seu líder já enfrentou para você estar aqui? O que Jesus enfrentou para que você, o seu líder e toda a humanidade estivesse aqui? Jesus falou assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Parece que às vezes o crente esqueceu de pegar a cruz e pegou só alegria. Diga, cruz é sofrimento. Depois que Jesus morreu, teve sepultamento, é sofrimento. Mas eu cheguei a uma conclusão. Se alegre no seu sepultamento. Se possível, solte até fogos. Parece que é tristeza. Não é, irmãos. A melhor coisa que tem nessa terra é você sofrer por Jesus. A melhor coisa que tem é você sofrer o desejo de fazer algo, de estar em algum lugar. Fala, Senhor, eu até queria, mas eu não vou para glorificar e exaltar o teu nome. Pedro já dizia, o que me importa é agradar a Deus e não aos homens. Lá em Atos 5, depois que os discípulos foram interrogados, que um chefe, acho que Gamaliel, o nome dele, começa a intervir por eles,
Não vamos fazer nada contra esses apóstolos, não vamos fazer nada. Se for obra do homem, perecerá. Mas se for obra de Deus, vocês estarão lutando contra Deus por estar maltratando eles, prendendo eles. Aí eles estavam presos lá no Sinédrio. A Bíblia diz, lá em Atos 5, que os apóstolos saíram felizes por sofrer por Jesus. Saíram o quê? Felizes. Imagina, tinha tomado um monte de açoite, saiu da cadeia, estava felizes. Nós não estamos numa cadeia, não estamos presos e muitas vezes estamos tristes. Não é divergente? Imagina, as costas estavam ardendo, os caras saíram, você é louco, sofrendo por Jesus. Olha uma pessoa que está do seu lado e fala: a marca do chicote, a marca da chicotada, é tudo mentira. Os caras saíram com as costas ardendo, foram castigados, saíram felizes por sofrer pela causa e pela vida de Cristo. E aqui continua dizendo, 19, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. Todavia, Saulo se fortalecia. Diga: Senhor, me fortalece. Diga: Senhor, me fortalece. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. O que ele fazia? E confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o... Agora para e pensa. Ele confundia os judeus que sabia quem ele era, via ele naquela situação, e ele estava perseguindo a Cristo, hoje ele estava pregando a Cristo. E ele confundia os judeus. Imagine o que esse homem não ouvia. Imagine as risadas, imagine os deboches, imagine as pessoas falando: não era ele que fumava? Não era ele que estava sempre aqui na roda com a gente, que agora está indo para a igreja todo domingo? Não era ele que agora tem que ficar pondo uma máscara para ir na célula, para ir para o culto? Não era ele? Eu não sei para que esse papel ridículo, ter que ir até... Queridos, a gente sofre por Jesus. Aí começaram a... Não era ele? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Ele confundia o mundo. Deixa eu falar algo para você. Se você não confundir o mundo confunde você. Confunde o mundo, para o mundo não te confundir. Eu vejo as pessoas abandonando a presença de Deus por causa de sofrimento. Sabe, não é uma fala de julgo, não estou julgando, mas não tem como a gente não ver isso. As pessoas vão embora, abandonam Jesus por causa do sofrimento. Jesus, quando estava na cruz, teve a sensação que Deus o abandonou. Falou: Senhor, Pai, 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 lama sabachthani, ele disse, por que me abandonastes? Você acha que não foi sofrimento para Jesus ter o sentimento que Deus o abandonou? Mas eu entendi, Deus. Ele estava sofrendo vendo Jesus naquela cruz. Ele ignorou o seu sofrimento, deu as costas para o seu filho para poder abraçar você. Está vendo como Deus vê que o sentimento do sofrimento é mentiroso? Senão ele tinha falado: vem de volta, meu filho. Não compensa essa troca. Diga: para Deus sempre compensa, porque o Senhor te ama. Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está vivendo. Pastor, mas eu não estou sofrendo nada. Diga aleluias. Que continue assim em nome do Senhor Jesus. E ele continua. E confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Só que você percebe lá no versículo, rapidinho aqui, 16, que Deus fala: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O que Deus falou? Mostrarei a ele, algo futuro, o que ele deve sofrer pelo meu nome. Aí chega no verso 23, diz: decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo. Olha lá. Começou a acontecer o que Deus falou. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Decorrido muitos dias do que Deus tinha falado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: quando Deus fala, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Mas Ele não falou para você ficar à deriva. Ele falou para te alertar, para você ficar atento. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam, as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num... Quem que levou Paulo? Já estava com discípulos. Já tinha os seus 12. Já estava fazendo o legado que Cristo deixou. Ele não disse: eu estou sofrendo, não vou fazer discípulo. Aqui está dizendo que Paulo já tinha os seus discípulos. Paulo já tinha a causa de Cristo no seu coração. Paulo já tinha a missão que Cristo o deixou. Paulo não ficou idolatrando o sofrimento. Eu me lembro uma vez que o apóstolo Felipe disse num dos nossos discipulados: não idolatre o seu problema. Muitos aqui vão se lembrar disso. Não idolatre o seu sofrimento. Paulo não fez isso, ele não quis ficar idolatrando, ele não quis ficar dando ênfase para aquilo que estava acontecendo. Primeiro, cego, 3 dias sem comer, sem beber, depois de um tempo começa a pregar, é perseguido, é ameaçado de morte. Alguém já te ameaçou de morte? Olha lá. 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Ele tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um outro sofrimento. Ele não tinha a confiança das pessoas, desses outros discípulos, desse outro lugar. Todos começaram a ter medo dele, perguntando, pensando se ele era de fato um discípulo. Se ele tinha de fato mudado de vida, se ele tinha de fato, se ele estava sendo de fato uma outra pessoa. Você acha que para Paulo isso não era um sofrimento? Você acha que para ele não era difícil isso? Hoje, isso acontece muito. Você não ter a credibilidade que as pessoas te dê a você é ruim. As pessoas não acreditar na sua mudança, as pessoas não acreditar que você pode mudar é ruim. As pessoas não acreditar que o evangelho pode mudar é péssimo. E aí diz, no verso 18, quando chegaram, ele lhe disse, Atos 20, 18, tá bom? Nós já pulamos para o Atos 20, 18 aqui, amém? Olha lá. Atos 20, 18 diz: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Aqui Paulo chega a Éfeso, depois de toda essa perseguição, ele foge, ele vai para um outro lugar. Só na Ásia foram muitas vidas que ele ganhou. E aí quando ele chega na Ásia,
aí diz, quando chegaram, ele lhe disse, vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com alegria. O que está escrito lá, irmãos? Diga com lágrimas. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Diga, no velório tem lágrimas. Na morte tem lágrimas. Nas perseguições tem lágrimas. Nos sofrimentos tem lágrimas. Ele está dizendo, ó, eu servi ao Senhor com lágrimas. Chorando. Mas a palavra de Deus diz, ainda que o seu choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Não se apegue ao choro da noite. Se apegue à alegria que está para chegar pela manhã. Ele está dizendo, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações, pelas perseguições, pelos sofrimentos, pela língua dos outros, pelas conspirações, pelo que tentavam fazer contra mim, pelas conspirações dos judeus. 20. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa, de célula em célula, eu preguei tudo publicamente. Não deixe que os seus sofrimentos permitam que você pare de pregar. Não deixe que os seus sofrimentos impeçam você de iniciar a pregar. Eu sei que alguns aqui são novos na fé e ainda não estão nessa etapa. Mas não deixe que os seus sofrimentos impeçam que você viva aquilo que Deus tem para você. Aqui Saulo está dizendo, eu ensinava de casa em casa. E digo mais, irmão, Paulo não tinha seguranças que, nós somos seu segurança, somos a sua escolta. Porque eu cheguei a uma conclusão, não adianta você tentar se prevenir dos seus sofrimentos, se Cristo não poupou sofrer por você. Não adianta. Sabe o que você faz nas dores, nos sofrimentos? Passa mertiolate. Faz assim, não foi nada. Põe um band-aid. Ignora. Paulo fez isso, de casa em casa ele foi pregando. No 21, testifiquei tanto aos judeus como aos gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber que me acontecerá ali. Irmãos, preste bastante atenção no versículo 23. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Por isso que você precisa do Espírito Santo. O melhor dia para encontrar o Espírito Santo é no encontro com Deus. Por isso, eu e você precisamos do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso consolador. Então, se ele é o nosso consolador, é porque eu estou em prantos, eu estou chorando, eu estou triste. Eu não vou consolar uma pessoa que está alegre. Muitas pessoas, elas se confundem consigo mesmo. Quando se encontram tristes, perseguidas, ou algo de ruim acontece na vida, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas a gente se apega à nossa dor, e não ao Consolador. Olha o que diz no versículo 23. Olha a convicção desse homem. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
ele era avisado de tudo aquilo que ele iria viver. Dos seus sofrimentos, das suas perseguições, das suas prisões. E eu cheguei a uma conclusão. A maioria dos nossos sofrimentos são prisões levantadas por nós mesmos. É ou não é? A maioria dos nossos sofrimentos são prisões que não são as pessoas que levantaram. Somos nós mesmos que levantamos essas prisões. A gente pega essas prisões, a gente está sofrendo, a gente entra lá naquela prisão, pega uma chave, joga a chave pela janela e fica lá dentro sofrendo. Quando Jesus nos chamou para a liberdade, diz a palavra. E aí ele diz: o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Coloque-se de pé no seu lugar. Pastor, como que eu chego nessa etapa? Pastor, como que eu posso viver isso? Do Espírito Santo me avisar, de eu ter intimidade, de eu ter essa percepção dele me avisar aquilo que está por vir, que eu estou para sofrer. Ele não vai dizer: ó irmão, hoje roubarão o seu carro, hoje você será traído. Ele não vai te avisar dessa maneira. Ele vai capacitar o seu espírito. Ele vai capacitar a sua convicção. Ele vai te ensinar através da igreja, através da liderança, aquilo que você vai viver. Todos nós um dia vamos fechar os nossos olhos. Mas você já sabe como que você vai? Uns vai dormindo, outros cai, bate a cabeça, morre. Acontece várias maneiras de morrer. Você já sabe como que você vai? Quem sabe levanta a mão. Eu já sei como que eu vou. Eu vou morrer com Cristo. Você vai morrer com Cristo. Não importa a maneira que você vai morrer. Importa com quem você vai morrer. E Paulo, sabendo de todas essas perseguições, olha o que ele diz no 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Você não tem condições de valorizar mais a sua vida do que Deus pode valorizar. Não tem como você querer dar mais valor para a sua vida do que o próprio Deus dá para ela. Por isso, que nesse dia, que nesse domingo, você venha aprender isso. Eu e você. Todos nós. O mais interessante é que, no fim de Atos 9, diz que a igreja passava por um período de paz. Por um período de quê? Pode olhar lá, no fim do capítulo 9 diz que a igreja passava por um período de paz. Mas se Paulo era um dos líderes da igreja, como que a igreja passava por um período de paz? Porque muitas vezes a sua paz custa a perseguição para a liderança. Lá diz que a igreja passava por um período de paz, mas Paulo não. Paulo estava sofrendo, e não em paz. Mas a igreja, pela graça de Deus, estava em paz. Então que nesse domingo você aprenda, eu e você, que os sofrimentos que nós estamos vivendo, passando, vendo, presenciando, são leves e momentâneos. Como está o seu casamento? Como que está a sua família? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua vida espiritual? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.
Eu gostaria que você refletisse por alguns minutos, você que está nos assistindo também, como está a sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos e você comece, de olhos fechados, a visualizar todos os seus sofrimentos, tudo que você já passou, tudo que você está passando. Mentalizou, pensou, refletiu? A Bíblia diz que eles são leves e momentâneos. A Bíblia diz que eles produzirão um peso de glória. Isto significa que quanto mais sofrimento, mais glória. Pai, eu oro, Senhor, pelos teus filhos. Eu oro pela tua igreja neste domingo. E eu te peço, Espírito Santo, os capacite, os fortaleça, como diz a tua palavra que o Senhor fortalecia Paulo. Que o Senhor não somente venha nos informar, mas que o Senhor venha nos consolar, nos capacitar. Pai, eu oro pelos teus filhos e filhas. Eu não sei como esses homens e essas mulheres, em qual condição eles passaram por aquela porta. Eles chegaram a esse lugar. Mas eu sei que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Pai, visita os corações dessas pessoas que estão aqui. Manifesta, Senhor, o seu amor e a sua graça. Derrama a sua fidelidade, a sua grandeza e a sua compaixão. Que nós possamos, Senhor, vencer os nossos sofrimentos. Que nós possamos vencer esse mundo de aflição, como diz Jesus. Porque a sua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Senhor, a tua palavra diz em Apocalipse: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que assim a igreja venha viver. E nós decretamos, e nós profetizamos, em nome de Jesus, que a igreja viverá um longo período de paz. Assim nós oramos, e é assim que todas as pessoas vão viver, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Malaquias 3:10. Adore ao Senhor nesse momento também, com seus dízimos, com as suas ofertas. Pastor, eu estou sofrendo muito na área financeira. Para cessar o sofrimento na área financeira, irmão, é dízimo e oferta. Não tem outra receita. Amém? Não adianta orar pelo cheque, pelo cartão de crédito. Não funciona. É dízimo e oferta. Olha o que diz a palavra, Malaquias capítulo 3, versículo 10. É um princípio de Deus. Diga, princípio de Deus. Diga, Deus não muda. Se Deus falou, está falado. Olha o que Deus falou e está falado. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Amém? Seja um dizimista, seja um ofertante. Você que está acompanhando esta pregação, vai ter a descrição aí no vídeo, dos dados da conta da igreja. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que faz parte desse ministério, você que é um mantenedor, priorize o princípio de Deus. E Deus priorizará os seus princípios. Amém? Pode se levantar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, pode vir ao altar do Senhor. Fique à vontade, em nome de Jesus.
Amém? Estenda suas mãos para cá. Quem for ofertar, dizimar na maquininha, o pastor Marcelo está ali. Mas eu gostaria que já você estendesse as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, aqui está. E nós oramos por esses que ainda estão ofertando também. Aqui estão, Senhor, os dízimos, as ofertas, os votos, os propósitos dos teus filhos. Aqui está, Senhor, aquilo que a igreja precisa, necessita, para se manter aqui nessa terra. Nós oramos para que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênçãos sem medida, como é sua promessa em Malaquias. Senhor, nós oramos para que não falte nada a nenhum dos teus filhos e filhas, e que a igreja seja suprida em toda a sua riqueza. Assim nós oramos e consagramos para uso exclusivo do seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga aleluias. O encontro está chegando. Dia 21 tem encontro. Dia 28 de agosto tem encontro. Amém? Se programe, se prepare, se apegue àquilo que Deus está te ensinando. Você que participa das células, não falte, esteja presente. Coloque o seu coração à disposição daquilo que Deus está te ensinando. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Vamos embora para casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui. Eu oro por todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa ministração. Eu oro para que o seu poder e que a sua graça, Senhor, os visite e os alcance. Dê aos teus filhos e filhas uma semana abençoada. Que seja uma semana de vitória. Que seja uma semana de milagre, de graça, de libertação, de transformação. Que seja uma semana de testemunho, aonde nós veremos, Senhor, que os nossos sofrimentos produzirão a sua glória em nossa vida. Assim eu oro, assim nós nos despedimos somente do local e não da sua presença. Que a sua presença seja eterna em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, o Ministério EMPS ama cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.